A empresa Better Place captou cerca de 850 milhões de dólares para, revolucionar a indústria de carros elétricos. Muito dinheiro. Demais! Tinha promessa de infraestrutura global, troca super rápida de bateria, assim, o pacote completo. E aí, alguns anos depois, a empresa simplesmente evaporou. Nossa, evaporou mesmo. Exato. 850 milhões viraram pó. E é muito louco pensar nisso porque se uma ponte desabasse amanhã depois de custar quase $1 bilhão, o mundo inteiro ia exigir respostas, né? Com certeza, ia ter CPI, gente presa, enfim. O escândalo ia durar meses. Mas no Vale do Silício, o desmoronamento dessas estruturas gigantescas gera, no máximo, um encolher de ombros. É só mais uma terça-feira, sabe? É muito bizarro. E olha, a lista não para por aí. A Jawbone, por exemplo, aquela empresa de vestíveis de saúde. Ah, lembro bem da Jawbone. Pois é, ela chegou a ser avaliada em quase $4 bilhões no auge. 4 bilhões. Caramba! E hoje ela não existe mais. A gente essencialmente normalizou um nível de destruição de capital que em praticamente qualquer outra indústria do planeta ia ser considerado criminoso. Ou, no mínimo, um atestado de incompetência total. Exatamente. Só que a justificativa padrão que a gente escuta dos gurus do mercado é que, inovar exige sacrifícios sangrentos. Eles criam essa narrativa de que a disrupção é naturalmente caótica e que errático faz parte do jogo. E é por isso que, na nossa imersão de hoje, a gente vai descobrir se essa taxa de mortalidade absolutamente absurda, onde 70% das startups morrem logo no primeiro ano, é mesmo um efeito colateral infeliz da inovação. Ou se é de propósito, né? Isso, se é uma característica desenhada ali pela própria máquina de investimentos. Para isso, a gente vai usar como base os conceitos incríveis do livro Why Startups Fail, do autor Bernie Bookchin. A gente vai tentar entender por que a tecnologia pifa antes mesmo de ver a luz do sol. E mais importante ainda, por que o sistema financeiro parece aceitar e, de certa forma, até incentivar todo esse colapso? Para quem está acompanhando a gente hoje, seja porque quer empreender, quer investir, ou só quer entender como essas fortunas somem no ar, essa nossa análise vai servir como um mapa, sabe? Um mapa para desviar desses icebergs. Com certeza. E para entender o fracasso, a gente não pode começar olhando para os engenheiros ou para o laboratório. A gente tem que seguir o rastro do dinheiro. O famoso follow the money. Exato. O comportamento de uma startup é totalmente moldado por quem assina os cheques. E hoje, no ecossistema de inovação moderno, quem dita as regras é o pessoal do Venture Capital, os fundos de capital de risco. Ok, vamos destrinchar isso, porque eu acho fundamental. Como funciona a matemática exata dessa galera? É bem contraintuitivo. Sim, porque a impressão que quem está de fora tem é que, o fundo quer que todas as empresas cresçam saudáveis, deem um lucro bacana e paguem dividendos. Mas a realidade é bem mais brutal, não é? É totalmente diferente. A estrutura de um fundo de venture capital clássico tem basicamente dois lados. Tem os donos reais do dinheiro, que a gente chama de LPs, os Limited Partners. Que seriam quem na prática? Pode ser um fundo de pensão de professores de um estado, uma família bilionária, até grandes corporações. Tá, entendi. O pessoal que tem a grana pesada. Isso, e do outro lado a gente tem os gestores, que são os GPs, General Partners. São eles que sentam na cadeira, julgam as ideias e decidem onde o dinheiro dos LPs vai ser colocado. Os tubarões ali da mesa de reunião. Exato. E o segredo dessa carnificina toda das startups está em como esses gestores ganham dinheiro. Eles cobram uma taxa de administração, que é de uns 2% ao ano, e é isso que paga os salários de luxo, os escritórios de vidro e tudo mais. Mas não é daí que vem a fortuna de verdade, né? Nem de longe. O dinheiro que compra iates mesmo vem do carried interest, que é uma taxa de 20% sobre o lucro real do fundo. E o que é fascinante aqui é que esse lucro só é contado depois de devolver todo o capital inicial para os LPs. Peraí, vamos usar números redondos para quem nos ouve conseguir visualizar melhor. Se um fundo capta, digamos, $100 milhões, e no final de 10 anos ele devolve 110 milhões, os gestores pegam 20% desses 10 milhões de lucro. Esse é o pulo do gato. Sim, mas tem um detalhe sombrio.
Eles não olham empresa por empresa, eles olham o bolo todo. Então, se o fundo coloca 10 milhões em 10 empresas diferentes, a expectativa brutal da estatística deles é que umas 7 ou 8 vão falir. Vão virar zero. Literalmente zero. Se as duas que sobrarem derem um retorno moderado, tipo, dobram de tamanho e valem 20 milhões cada, o fundo arrecada 40 milhões no total. Mas eles gastaram 100 no começo. Exatamente. O fundo fica no vermelho. Ou seja, para esses gestores ficarem ricos, retornos normais de 2 ou 3 vezes não servem para nada. Eles precisam que uma única empresa pague o prejuízo das outras 8 e ainda dê um lucro astronômico em cima dos 100 milhões. Nossa, é como se um time de beisebol decidisse que a única jogada que interessa no campeonato inteiro é o Grand Slam. Sabe, rebater a bola para fora do estádio com as bases lotadas. É uma ótima analogia. Então eles chegam e orientam todos os jogadores a tentar só fazer isso. O problema óbvio é que, ao tentar rebater a bola com a força máxima todas as vezes, o jogador vai errar o alvo na imensa maioria das tentativas e vai ser eliminado. E os dados da Y Combinator mostram isso de um jeito muito assustador. Numa análise de 280 investimentos, 75% de todo o retorno financeiro veio de apenas 2 empresas. 2 empresas? De 280? 2. Todo o resto daquele portfólio gigantesco não serviu para quase nada em termos de retorno real. O próprio Peter Thiel tem uma regra informal de que a melhor empresa de um fundo de risco precisa, obrigatoriamente, valer mais do que todas as outras somadas. Mas pensa no peso disso. Se o modelo exige que 80% das empresas sejam tratadas como dano colateral aceitável, isso é muito tóxico para os empreendedores, né? A gente está falando de gente real trabalhando 90 horas por semana. Dando sangue pelo projeto. Exato. Os fundos estão essencialmente injetando esteroides e forçando uma empresa que poderia ser super sustentável, faturando seus 20 milhões, a tentar dominar o mundo, sabendo que a pressão vai quebrar a empresa quase sempre. E isso explica muito a frustração de quem consome essas tecnologias. Sabe aquele aplicativo nichado que era ótimo e do nada entupiu de anúncio, cobrou assinatura cara, estragou a interface? Nossa, toda semana acontece com um app diferente. Pois é. Muito provavelmente os fundadores pegaram dinheiro de venture capital e escutaram assim, ou vocês multiplicam a receita por 100 agora, ou a empresa vai para o lixo. Essa pressão por um hipercrescimento antinatural destrói negócios viáveis todo santo dia. E isso cria um terreno perfeito para enganação, não é? Com certeza. Quando quem tem o dinheiro está desesperado por uma narrativa de Grand Slam, eles colocam um alvo gigante nas próprias costas. Eles viram presas fáceis para quem está disposto a contar mentiras enormes. O que leva a gente para a causa primária de falha que o livro aponta, a fraude pura e simples. Os ilusionistas do Vale do Silício. Aqui a gente não tá mais falando do cientista que tentou e falhou. É a tecnologia que, nunca nem existiu. Exatamente, o teatro puro. Elizabeth Holmes com a Theranos, prometendo revolucionar o exame de sangue com uma gota, sendo que a máquina era uma farsa. A Nikola, que soltou um caminhão de hidrogênio numa ladeira para fingir que andava sozinho. Ou a Lilly Robotics. Essa é de cair o queixo. Eles pegaram vídeos de drones aleatórios no YouTube, mostraram para os investidores e juraram que era o protótipo revolucionário deles. É surreal. E o livro do Bernie Bilkin traz uma história dele mesmo que é fantástica para entender como essa fraude opera. Ele conta que um nobre britânico, que ele chama de Lord R, ia colocar uma fortuna numa empresa chamada Fastspin. Uma daquelas ideias milagrosas. Sim, a promessa era um reator que transformava lixo orgânico em combustível de alta qualidade. O Bilkin foi contratado para fazer a due diligence, investigar a tecnologia a fundo, e ele cobrou 3.500 libras por dia pelo serviço. 3.500 libras a diária. E o dono da startup não correu? Não correu. Ele entregou os diagramas do reator, dados técnicos de uma fábrica na Itália que supostamente operava a todo vapor, e a lista de patentes. E aí o Bilkin foi lá e desmontou o castelo de cartas. O mais louco é que ele desmascarou tudo em 2 dias. 2 dias? 2 dias. Ele foi ler as patentes. A tal tecnologia revolucionária era um plágio grotesco de uns artigos acadêmicos russos da época soviética. Mentira.
E a fábrica na Itália? Os relatórios eram um copia-cola tão ruim que as contas de energia violavam as leis da física. E o endereço da fábrica na Itália simplesmente não tinha fábrica nenhuma lá. Era um terreno vazio. Caramba! Ele poupou dezenas de milhões dos caras. Poupou, entregou o relatório. Mas sabe o que aconteceu? O choque foi tão grande para os investidores porque eles já estavam apegados na ideia de ficarem multibilionários que eles ficaram com raiva e deram calote. Se recusaram a pagar os 2 dias de trabalho do Booking. Não acredito. Ele salva os caras de um roubo histórico e toma calote. Mas olha, a dúvida que fica martelando na minha cabeça é como que pessoas bilionárias, com times cheios de analistas, com um diploma de Harvard, caem num truque que um engenheiro desmontou em 48 horas pelo computador de casa. Isso levanta uma questão importante sobre quem está sentado na mesa de decisão. Lá nos anos 60, os investidores de risco eram ex-engenheiros, físicos, gente que entendia de transistores. Tinham mão na massa, né? Isso. Hoje, essas salas de reunião estão lotadas de financistas e advogados societários. Eles são verdadeiros mestres em planilhas e contratos. Mas se você perguntar a diferença entre um elétron e um próton, eles não fazem ideia. Então, se entra um golpista com carisma e um PowerPoint muito bonito? E promete uma máquina de moto contínuo que viola a segunda lei da termodinâmica, o financista não vai perguntar de física, ele vai perguntar qual é a margem de lucro projetada para o 4º ano. Sem cientistas na sala, a fraude passa livre, leve e solta pela pura ignorância técnica coletiva. Ok, mas vamos imaginar um cenário diferente agora. Digamos que a gente tira os golpistas da sala. Ninguém está fraudando planilha de propósito. Mas às vezes a falha colossal vem de uma histeria coletiva, onde o mercado inteiro decide acreditar numa fantasia. A armadilha do hype. Ah, o hype! Ele é muito poderoso porque ele se veste de otimismo necessário. Quando a empolgação cega a ciência básica. E o livro aborda isso muito bem. Sim, ele usa o hidrogênio como um caso de estudo super pragmático. Teve um momento, bem recente, em que o hidrogênio foi vendido como a salvação global da energia. Políticos na televisão, tipo Boris Johnson, prometendo que o Reino Unido ia ser o Catar do hidrogênio. E aí choveu dinheiro. Uma avalanche. Qualquer startup com hidrogênio no nome ficava rica da noite pro dia. Só que o detalhe que a galera esquece de contar nessa euforia é a economia brutal da coisa. Porque a física de quebrar molécula de água para fazer hidrogênio verde gasta tanta eletricidade que, sem subsídio governamental gigante e contínuo, a conta simplesmente não fecha. Não é que a tecnologia é falsa. Ela só não dá lucro do jeito que o hype prometeu. É aqui que a coisa fica realmente interessante. É como comprar passagens caríssimas para um trem-bala de levitação magnética sem antes verificar se alguém já construiu os trilhos. Mas confesso, eu entendo o investidor. Se todo mundo diz que é o futuro, você fica apavorado de ser o único de fora. Se conectarmos isso ao panorama geral, esse é o famoso FOMO, o medo de ficar de fora. E a gente vê isso de novo agora com algumas coisas de inteligência artificial generativa. Tinha aquela narrativa de que o trabalho humano ia acabar em 5 anos. Que a IA ia resolver todos os problemas do mundo amanhã. Exato. Só que aí a poeira baixa e a realidade bate na porta. Para rodar esses modelos gigantes, você precisa de volumes absurdos de água só para resfriar servidor, fora a energia elétrica. Tem país que a rede não aguenta fornecer tanta energia sem colapsar. E o software não consegue revogar as leis da física global. Não mesmo. E a grande armadilha é achar que consegue. Então, beleza. Vamos para o cenário mais otimista possível agora. Sem fraude, sem hype maluco. Eu fui lá, fiz meu produto no laboratório, funcionou perfeitamente, a patente está ok, eu tô livre do risco de morte da startup. Ironicamente, é agora que acontecem as mortes mais dolorosas e caras do mercado. Sério? Sim, porque entra a física de escala. Fazer uma única peça no laboratório, num ambiente super controlado, é lindo, mas fazer 1 milhão de peças iguais, sem parar e mantendo o custo baixo, as leis físicas mudam completamente. Escalar não é só apertar um botão de fazer igual, só que maior. E o Bernie Balkin traz umas histórias sobre isso que são de arrepiar. Aquelas armadilhas que você só descobre quando tenta crescer.
Tem uma que me marcou muito, que é a da toxicidade oculta. O caso da fralda, né? Esse mesmo, nos anos 80, ele estava num projeto genial para fazer aquele gel super absorvente de fralda infantil usando uma erva daninha que dava no mato. Uma ideia brilhante, transformar mato em produto de alto valor. E no Becker do laboratório, fabricando gramas, ficava perfeito. Limpo, eficiente, um golaço. Mas aí eles foram para a escala piloto. Isso. E quando você aumenta o volume no reator químico, a concentração dos subprodutos também muda. Na escala industrial, eles descobriram que o processo deixava uma molécula residual invisível nos testes pequenos. Uma molécula super perigosa. Muito. Se essa molécula entrasse na corrente sanguínea de um bebê por um microarranhão da fralda, podia ser letal. Eles tiveram que jogar a ideia inteira no lixo na mesma hora. É o equivalente exato daquele erro de software que a gente acha que é lenda. No teste fechado com 1000 acessos, roda liso. Aí você bota na mão do público, dá 1 bilhão de acessos e uma falha microscópica derruba o sistema bancário de um país. O volume cria o problema. Tem outra armadilha clássica do livro que é tentar forçar processo contínuo onde não dá. No laboratório, o químico faz tudo em etapas. Aquece um pote, espera esfriar, filtra. Mas quando vão para a fábrica, a engenharia quer transformar isso num fluxo contínuo para economizar tempo. E a termodinâmica cobra a conta. Exato. O calor de um potinho dissipa em minutos. Mas se você faz a mesma reação rodando sem parar num tanque de 5.000 litros, o meio do líquido entra em ebulição enquanto as bordas estão geladas. A reação estraga inteira. E um gargalo trava a linha de produção inteira. Fica parecendo o Charlie Chaplin naquele filme Tempos Modernos, engolido pela máquina porque a engrenagem perdeu a sincronia. Mas olha, a minha história preferida do livro é a ingenuidade de manufatura. O caso do painel solar. Nossa, essa custou caro. Muito. A startup disse que ia imprimir painel solar em rolos gigantes de 5 metros de largura. E os investidores acharam maravilhoso porque o fundador usou uma analogia trágica. Ele falou que era igual revestir pacote de salgadinho por dentro com aquele alumínio, não foi? Isso. É fácil igual saco de batata frita. E os advogados da mesa de investimento compraram a ideia. Só que o pacote de batata não precisa de precisão nanométrica. Se a espessura da embalagem variar, a batata continua crocante e ninguém nota. Mas um chip fotovoltaico que gera energia, se o rolo variar a espessura num mísero micron, o elétron para de fluir e o painel pifa. A física de materiais não perdoa. Não perdoa. Você não faz alta tecnologia com máquina bruta de embalagem de supermercado. Mas como quem estava com cheque não entendia de nanotecnologia, a analogia do salgadinho pareceu um milagre econômico. Para ilustrar para quem nos ouve, fazer um estrogonofe incrível para 2 pessoas na sua casa no sábado à noite é uma coisa, um talento. Agora, fazer a exata mesma receita para 2.000 pessoas ao mesmo tempo num navio de cruzeiro balançando numa tempestade não é só cozinhar mais rápido. A física dos panelões é outra, a higiene é outra profissão. Fazer o protótipo não significa que você sabe construir a fábrica. É, perfeito. E é por isso que escalar exige engenheiros cascudos, gente que já viu fábrica quebrar. Mapear risco de escala não salva só a grana do fundo, salva anos da vida de fundadores que podiam estar trabalhando em algo possível, em vez de tentar realizar milagres por pressão do investidor. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que quando pintar no noticiário que mais uma startup gigantesca faliu dia para a noite, saiba que muito provavelmente não foi só azar não. Aquele colapso estava encomendado desde o dia 1. A própria estrutura obriga as empresas a assumirem riscos insanos em busca do Grand Slam. Exatamente. A arquitetura de quem assina o cheque exige um hipercrescimento irracional. E quando você cobra o impossível, a porta se abre para o charlatão, para o hype sem verificação e para a presunção de que escalar ciência para o mundo real é só tacar dinheiro em cima do problema. O que fica de lição é que a empolgação jamais pode substituir o rigor técnico. E eu queria deixar um pensamento final para quem está ouvindo a gente pensar durante a semana. Se o atual modelo de venture capital incentiva ativamente apostas extremas que resultam nesses 70% de falência brutal,
Como seria o ecossistema de inovação global se a régua mudasse? E se o foco fosse outro? E se estruturássemos os investimentos para recompensar empresas sólidas que dão um retorno sustentável de apenas 3 vezes o capital? Sim, a gente ia ter menos capas de revista com bilionários instantâneos, mas será que a gente não teria muito mais soluções reais, palpáveis e duradouras funcionando na nossa sociedade? Fica a reflexão, porque o incentivo sempre cria o comportamento. Sempre. Continuem questionando o hype que chega até vocês e a gente se vê na nossa próxima imersão. Um abraço.